Continuamos aqui no YouTube falando sobre a pesquisa Genial Quest que foi divulgada ontem e que mostrou a ampliação da vantagem do presidente Lula sobre o senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial de 2026. Pesquisa que gerou reação no PL e aumentou a pressão por mudanças na estratégia da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro. Flávio desqualificou o levantamento, afirmando que a Quest não reflete a realidade do eleitorado e que a pesquisa teria sido influenciada pelo momento político. Aliados do senador também questionaram a credibilidade dos resultados. Nos bastidores, porém, o desempenho de Flávio no levantamento ampliou a pressão dentro do partido, dentro do PL, para uma revisão da estratégia de comunicação e da condução da pré-campanha, especialmente após o impacto do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e do desgaste gerado pelo tema. Segundo a coluna do Igor Gadelha, aqui do Metrópolis, a vantagem de Lula apontada pela Quest é compatível com trackings internos encomendados por petistas, que também indicam o crescimento do presidente e dificuldades para Flávio recuperar terreno no cenário eleitoral. Vamos lá, para quem não acompanhou a pesquisa de ontem, a pesquisa Genial Quest que foi divulgada na quarta-feira, mostra uma vantagem do presidente Lula de 8 pontos no segundo turno, num cenário de segundo turno, e de 12 pontos num cenário de primeiro turno. Flávio Bolsonaro não quer aceitar este resultado dessa pesquisa, diz que é incompatível com os resultados das últimas pesquisas e resultado do eleitorado. Já o PT diz que é compatível com as trackings. Trackings são as pesquisas internas feitas, viu, pessoal? E aí essa é a realidade que a coluna do Igor Gadelha traz para a gente. E o Flávio Bolsonaro diz que não, que esse resultado é questionável. Inclusive o próprio Flávio deve questionar o resultado da pesquisa Genial Quest no Tribunal Superior Eleitoral, caso a Genial Quest não apresente ao Tribunal Superior Eleitoral alguns dados que ficaram faltando da pesquisa de ontem à Justiça Eleitoral. Dados como o número de pessoas entrevistadas, cidades em que essas pessoas foram entrevistadas, aqueles dados básicos que a gente costuma falar aqui para vocês sobre essas pesquisas. De acordo com o senador, esses dados não foram informados e se esses dados não forem informados em prazo hábil, ele vai questionar essa pesquisa na Justiça Eleitoral. Lembrando a vocês que nos assistem que os institutos de pesquisa, eles podem divulgar os dados das pesquisas e tem um prazo aí depois para informar esses outros dados à Justiça Eleitoral, como cidade, número de pessoas que foram entrevistadas, enfim, todos esses dados para o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, falando sobre isso, eu queria falar também sobre a questão do selo. E o selo, essa questão do selo eleitoral foi abordado, aventado, ventilado, usem o termo que vocês acharem melhor, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, que quer criar um selo de qualidade para os institutos e para as pesquisas eleitorais deste ano, das eleições deste ano. O próprio Flávio Bolsonaro diz que essas pesquisas de intenção de voto, elas só podem ser publicadas, divulgadas, depois que a Justiça Eleitoral atestar, né? Bater o selo de qualidade. O ministro começou com esse burburinho, começou com essa questão de selo de qualidade, depois que aquela pesquisa Atlas Intel, que colocou o áudio do Daniel Vorcaro com o Flávio Bolsonaro na pesquisa que foi questionada pela equipe do Flávio Bolsonaro, pelo senador Flávio Bolsonaro, dizendo que a metodologia não poderia ser utilizada. Essa pesquisa foi retirada do ar, ainda está fora do ar, dizendo que essa metodologia não pode ser utilizada. Então, a primeira pesquisa, que é a campanha do Flávio Bolsonaro, acabou questionando. Então, tá aí, essa metodologia que foi questionada ainda não pode ser utilizada. Vamos ver se a Justiça Eleitoral vai poder
vai querer colocar essa metodologia do áudio nas eleições de 2026. Falando ainda sobre Flávio Bolsonaro,